Nós vamos compartilhar uma palavra com vocês, que o tema é aliviando o peso da viagem. A liderança é uma viagem, irmão. O ministério é uma viagem. E como é que está a sua viagem? Como é que está a sua viagem? O texto que eu quero ler com vocês está em Atos capítulo 27, versículo 18. Vamos lá, o texto diz assim: andando nós agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio. No dia seguinte aliviaram o navio. Feche seus olhos, coloque a mão no coração, nós vamos orar. Pai, nós queremos consagrar esse momento a Ti, é o momento da Sua palavra, e nós honramos o Senhor e honramos a Tua palavra. Pedimos que o Senhor fale conosco, trazendo direção, revelação, que o Senhor esteja nos ajudando, Pai, a ser, ó Deus, servos de Deus melhores. Nós oramos juntos no nome de Jesus. Se você concorda, diga amém. Querido, esse texto de Atos, capítulo de número 27, conta a história de Paulo quando estava sendo levado como prisioneiro em um navio para Roma. No meio do caminho dessa viagem até Roma, o navio que Paulo estava como prisioneiro começa a sofrer uma série de tempestades, uma sequência de lutas e de adversidades no meio do mar. E aí então Paulo diz para os tripulantes: nós precisamos aliviar o navio. O lugar desejado deles era Roma. Todo navio, toda embarcação, quando ela sai de um lugar, ela tem um destino já definido para onde ele vai chegar. Se você está no ministério, se você está assumindo um chamado que Deus confiou nas suas mãos, você está dentro de um navio, você está no meio de uma viagem, e essa viagem ela tem um destino final, e eu queria saber qual é o seu destino final. Aonde você pensa chegar? Qual é o seu lugar desejado? O que você quer experimentar ao final da sua vida? Ao final da sua caminhada cristã? Ao final da sua história nessa terra, qual é o seu lugar desejado? O lugar desejado deles era Roma. E o seu? Bom, no meio desse caminho, no meio dessa viagem até o lugar desejado, nós passamos, irmãos, por muitas situações, nós passamos por muitas tribulações, nós passamos por muitas tempestades. A viagem da trajetória ministerial de um homem, de uma mulher, a viagem da liderança de um homem, de uma mulher de Deus, é uma viagem com muitos percalços no meio do caminho. E aí o que eu quero junto com você essa manhã avaliar é, no meio do caminho dessa viagem, como é que está o meu navio? O meu navio está quase afundando. No meio do caminho dessa viagem, como é que eu estou? Eu estou quase entregando os pontos, estou quase indo para o fundo do mar. Como é que está? O seu navio está de pé? Seu navio está andando rápido? Seu navio está andando devagar? Seu navio parou, você ancorou ele, está ali no meio da tempestade. Como é que está a sua viagem? Paulo fala para eles aqui, olha, nós precisamos aliviar o navio. Era necessário jogar muitos pesos que estavam ali naquele navio, que estavam atrapalhando eles de continuarem o processo, ou até mesmo poderiam os atrapalhar de enfrentar a tempestade que veio naquele momento e fazer o navio afundar. Então a primeira coisa que Paulo fala é: vamos aliviar o navio. E dentro disso, Deus me fez fazer uma avaliação da minha trajetória ministerial. Eu estou completando 20 anos de ministério pastoral esse ano.
E aí Deus me fez olhar durante essa viagem, quais foram os pesos que quase fizeram o meu barco, o meu navio afundar. Quais foram os pesos que quase fizeram uma tempestade me destruir. Eu vou falar coisa minha aqui para você. Porque eu sei que os pesos que quase fizeram o meu barco afundar, o meu barco ser destruído por uma tempestade. Esses pesos são pesos que muitos pastores e líderes também estão enfrentando hoje. E que pesos são esses, pastor? Primeiro, é o peso da ansiedade. É o excesso da preocupação com as coisas que estão para acontecer no futuro. É a ansiedade com as coisas que eu estou esperando muito que aconteça, mas passou um ano e não aconteceu. Passou mais 2 anos e não aconteceu. Eu planejei isso para a igreja, puxa vida, um ano inteiro nada. Talvez eu planejei outra coisa para a igreja, passaram uns 5 anos e não mudou nada. E aquela ansiedade vai consumindo a gente. Existem dois tipos de doenças emocionais que estão afligindo muito as pessoas nos dias de hoje. A primeira doença emocional é a depressão e a segunda é a ansiedade. A depressão, ela é o excesso de coisas do passado que vão influenciando em mim hoje e aí vão fazendo com que eu entre em depressão, caia. A ansiedade é o excesso de preocupação com as coisas do futuro. E quantas vezes que líderes, eles acabam ficando cansados, desmotivados, por causa do excesso de preocupação com coisas que eles planejam acontecer, e essas coisas não acontecem, e eles jogam para frente, aquilo pesa e pesa e pesa, e a ansiedade é algo louco demais, gente. A ansiedade rouba nosso sono, a ansiedade nos deixa estressado, a ansiedade nos faz falar duro demais com as pessoas que nós amamos, a ansiedade nos faz ser exigente, cobrar coisas que às vezes nem mesmo nós estamos dando conta de fazer. Então eu preciso jogar fora, falar: Senhor, eu quero aliviar meu coração da ansiedade. 1 Pedro capítulo 5, versículos 6 e 7 diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que no seu tempo Ele vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Você sabe que essas 2 primeiras partes aqui é muito maravilhoso a gente fazer. Humilhar-se diante da mão de Deus, para que Ele venha nos exaltar. Então a gente se humilha. Se humilha como? Vamos fazer propósito de jejum na igreja, 21 dias de jejum e consagração. Vamos botar a igreja para orar de madrugada. Vamos botar a igreja para poder clamar 3 vezes ao dia, a oração de Daniel, o jejum de Daniel. E a gente faz isso, maravilhoso, estamos obedecendo o mandamento bíblico. Só que às vezes a gente não faz a segunda parte, que ele diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que no seu tempo Ele vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Está dizendo aqui de que a exaltação, ela vem no tempo de Deus. E o problema é que nós queremos fazer 21 dias de jejum e queremos que no 22º dia de jejum, vai vir a exaltação. $50 dias de propósito, no 51 vai vir um milagre. 100 dias de consagração, no 101. Então a gente faz a primeira parte. Agora a segunda é lançar sobre ele a ansiedade. É dizer: olha, eu jejuei 21 dias. E aí quando é que vai acontecer? No 22º? Não, Senhor, está nas suas mãos. Eu vou esperar, é o tempo do Senhor, é o momento do Senhor, é a hora. Eu não estou ansioso, eu não vou ficar com o meu coração apreensivo. Eu estou descansando em Deus, porque a exaltação de Deus, ela vem quando nós estamos descansando nele. Eu não sei com você, irmão, mas comigo muita coisa aconteceu, sabe quando? Escuta só, isso aqui é chave. E eu procuro repetir isso. Muita coisa que eu estava querendo muito, e orando, querendo muito, e não acontecia. Eu falava: quer saber? Deixa para lá. Vou ficar mais pensando nisso não, deixa para lá, quero mais isso não. E aí quando eu não estava mais pensando, quando eu não queria,
aparecia na minha mão assim, aleluia. Já aconteceu com você isso aqui? Oh meu Deus do céu. É o cumprimento dessa palavra, é lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Mateus capítulo 6, versículo de número 31, Jesus dá um mandamento, Ele dá uma ordem: não andeis ansiosos por coisa alguma. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Irmão, precisamos aliviar o nosso coração da ansiedade. Isso pode atrapalhar a nossa viagem da liderança. E eu quero que você seja um profeta de Deus, para incomodar o vizinho do lado, bater no ombro dele e falar assim: descansa em Deus, irmão, descansa. Fala para essa irmã: irmã, descansa. Fala: descansa. Já viu ter situação que você olha assim, cara, não tem como resolver isso. Eu tentei, não tem como resolver. O que eu faço? Descansa. Não dá, tudo que eu podia fazer eu já fiz, agora o que eu vou fazer? Descansa. Segundo peso que nós precisamos aliviar do nosso barco, nós precisamos jogar fora do nosso barco um peso chamado impaciência. Está quase ligado a essa questão da ansiedade, mas a impaciência é algo terrível, é a falta de paciência. E eu queria saber aqui, quem é impaciente com as coisas? Levanta a mão e já fala: ai, 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 ai. Porque, irmão, muitos problemas que eu passei na minha trajetória e na minha viagem como líder, eu passei, sabe por causa de quê? Falta de paciência. Impaciente demais. Muito impaciente. Então, não. Deus faz a promessa, Deus libera a palavra da promessa, e a gente acaba atropelando a promessa de Deus por causa da falta de paciência. Quantas pessoas você conhece que estão sofrendo, passaram por seríssimos problemas, porque elas ultrapassaram a frente de Deus, foram impacientes quanto ao tempo, foram impacientes quanto à maneira, foram impacientes e quebraram a cara. Eu quebrei a cara. Sabe, eu estou aqui ouvindo uma coisa aqui, estou num curso, num treinamento, e eu ouvi aqui uma ideia e tal, e eu já pego logo e já quero aplicar logo aquilo, e uso já uma pessoa aqui, levanto uma outra ali, eu falo: meu Deus do céu, já me machuquei muito no ministério por causa da falta de paciência com isso. E aí nós precisamos aliviar, jogar esse peso fora. A paciência, gente, é uma característica das pessoas que têm hoje, que têm inteligência emocional, que tem se falado muito. Se você avaliar, a paciência, ela é um dos frutos do Espírito, descrito em Gálatas capítulo de número 5. E se você observar todos os frutos do Espírito, logo depois que Gálatas 5 fala todos os frutos do Espírito, a parte final de Gálatas 5 é: contra essas coisas não há lei. Diz que contra essas coisas não há lei, ou seja, a sua viagem consegue avançar, progredir, consegue continuar, se você tem frutos do Espírito no meio da sua viagem. Se você, através dos frutos do Espírito, você joga fora aquilo que não é do Espírito. Jogar fora, impaciência, tem que jogar fora. Isso está me arrebentando, está acabando comigo, destruindo coisas na minha casa, está destruindo o relacionamento, está acabando com a minha coisa no meio do ministério. Eu preciso jogar essa impaciência fora. Eu dei um treinamento online umas 2 semanas atrás, 6 horas da manhã, foram 7 dias, 6 horas da manhã. Quem que acompanhou aqui esse treinamento? Uma galera aí top, 7 dias. E aí eu falei do segredo dos 15 minutos. O segredo dos 15 minutos, ele me faz desenvolver uma linha de raciocínio de constância. 15 minutos de alguma coisa que você vai fazer. Aí eu preciso fazer, então todo dia você separa 15 minutos. Porque mesmo que alguém faça 1 hora. Ah, pastor, eu conheço uma pessoa que caminha e corre 1 hora. Eu conheço uma pessoa que ora 1 hora. Eu conheço uma pessoa que estuda inglês 1 hora. Não, irmão, você não precisa de coisa muito rápido. Você precisa de constância. E aí, se você, para ser constante, você precisa diminuir o tempo, diminua o tempo. Porque a constância tem mais poder do que a velocidade.
A velocidade, ela nos impulsiona a viver a impaciência. Por quê? Porque eu estou fazendo rápido, o que automaticamente vem na minha cabeça? Eu quero resultado rápido. Agora, se eu não estou fazendo rápido, mas eu estou fazendo sempre, o que é que eu vou fazer sempre vai trazer para mim? Um resultado consistente. Você pegou isso aqui? Eu preciso jogar fora a falta de paciência. Se você olhar dois homens que cometeram um grande pecado pela falta de paciência e perderam grandes coisas. Um deles foi Saul. Saul estava esperando Samuel vir para poder, uma ordem de Samuel para Samuel chegar para poder fazer o sacrifício para Deus. E aí Saul começa a esperar, Samuel demora. O que é que Saul fala? Eu mesmo vou fazer esse negócio. Foi legal isso para ele? Arrebentou sua vida. Então talvez você tenha um grande plano de Deus para a sua vida, um grande plano de Deus para o seu ministério. Você tem grandes coisas que Deus prometeu para você que podem acontecer. Só que isso daí tudo pode ser jogado por terra se você não tiver paciência. Isso tudo pode naufragar, o navio pode afundar se você não tiver paciência de esperar a hora certa, o momento certo. Você está entendendo, irmão? Isso tudo pode afundar, tudo pode por água abaixo. Aí tem um outro exemplo na Bíblia, que é o exemplo de Abraão. Deus fez a promessa para Abraão. Deus falou: cara, tu vai ser pai de uma grande nação, a sua descendência vai ser como as estrelas dos céus, a sua descendência vai ser como a areia do mar. E aí Abraão recebeu a palavra do próprio Deus falando com ele: Sara vai gerar, você vai ter. Só que Abraão começa a ver o tempo passar, vai estar demorando. Está demorando. Sara conversa com ele em casa: está demorando mesmo, a gente pode dar um jeito aqui. Está demorando demais, vamos fazer o seguinte: pega aqui a concubina H, você deita com ela e pronto, a gente dá uma ajudinha a Deus, né? É bom dar uma ajudinha a Deus, vamos ajudar ele, aleluia. Talvez ele está com dificuldade, talvez está difícil para ele, crise se instalou no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, está com crise no céu também, vamos ajudar a Deus, vai trabalhar unido, né? Aí vai ajudar a Deus. E aí nasce Ismael. E o problema que Abraão arrumou para a sua casa, que se estendeu para as gerações futuras, foi um problema gigantesco por causa da falta de paciência. A falta de paciência pode trazer problemas seríssimos para minha casa. A falta de paciência pode trazer problemas seríssimos para a geração que vem depois de mim. Você está entendendo? Isso é muito sério. É por isso que na nossa viagem nós precisamos aliviar esse peso. Cara, eu vou tirar isso, eu vou descansar no Senhor, eu vou descansar. Tira a sua mente do foco de algo que você quer muito. Eu quero muito, eu quero muito, eu quero muito. Então se isso está roubando está deixando você ansioso, está roubando a sua paz, está roubando sua energia, tira o foco disso, tira o foco disso. Doutrina na sua cabeça: cara, eu vou esperar no Senhor, porque senão eu vou acabar fazendo besteira. Terceiro tipo de peso que nós temos que aliviar do nosso barco é o peso da desobediência, irmão. E aqui vai algo muito sério que aconteceu comigo. Eu paguei um preço violento por desobedecer a Deus, um preço violento. Já contei esse exemplo aqui algumas vezes. Deus me tirou de uma empresa. Eu trabalhava numa empresa há 10 anos, multinacional, com um plano de carreira novo. E aí Deus me tirou de lá para poder me dedicar exclusivamente ao ministério. E eu comecei a trabalhar no ministério, só que a igreja ainda era pequena, não tinha condições de me manter na mesma proporção que a empresa que eu trabalhava. Então quando passou um ano e meio, acho que para 2 anos, surgiu a oportunidade de eu montar um negócio, montar uma empresa de carro. E aí eu comecei a falar: puxa vida, isso é de Deus, né? Eu precisava de dinheiro, já estava nascendo acho que já tinha nascido já o 3º filho já, eu tenho 4, diga aleluia. Puxa vida, preciso, né? De Deus esse negócio. Apareceu um irmão falando: pastor, a gente vai fazer uma sociedade, o lucro é tanto e vai dar tanto de lucro e tal. Falei: rapaz, uma boa isso, hein? Puxa, legal, hein? E aí fui para um monte para orar, comecei a subir um monte para orar e orar e orar. E eu estava sentindo: puxa vida, é de Deus, é de Deus, é de Deus. Mas lá no fundo, irmão, eu sabia que não tinha nada a ver com Deus. Aquilo era uma vontade minha, de suprir a minha família, de ganhar dinheiro. No fundo eu sabia. Então tudo que é confirmação que eu podia montar para que aquilo fosse de Deus, eu comecei a encontrar isso, porque o meu foco era esse negócio. Então
Então tudo que era confirmação, eu estava encontrando confirmação assim, mas no fundo eu sabia que aquilo estava errado, porque foi Deus que fez um plano para a minha vida, foi Deus que me tirou de uma empresa multinacional e me colocou no ministério, foi Deus. Eu não podia, irmão, ficar pensando que aquilo era algo. Deus mudou o pensamento dele, o Deus que me livrou de uma, não era o Deus que ia me colocar em uma outra situação talvez pior. Mas sabe o que eu fiz? Desobedeci. Montei a empresa. Gastei o restinho de rescisão que eu tinha. Peguei empréstimo no banco. Vendi o carro da minha esposa. E fui para dentro da empresa. Irmão, pensa aí, foi 1 ano e meio, 2 anos. Foram os 2 anos, pior ano do meu ministério, da minha vida. Porque além do negócio não avançar lá, ir de mal a pior, mês a mês, de mal a pior, mês a mês, de mal a mal, mês a mês, eu tive que me dedicar, me concentrar lá naquele negócio, a minha mente ficou concentrada naquele negócio, e eu comecei a sofrer problema na igreja, e a minha mente lá, e com uma dificuldade na igreja, e foram os 2 piores anos da minha vida. Eu passei por lutas dentro de casa, porque as lutas financeiras, elas acabam acarretando uma série de outras lutas, luta na igreja e tal, e eu literalmente, eu falei, eu sou um Jonas dentro de um navio. Aquele navio, a empresa tinha tudo para dar certo, tudo para dar certo, mas ela deu errado por quê? Porque eu era um Jonas dentro do navio, eu era um homem que estava fugindo de algo que Deus mandou eu ir para uma direção contrária, eu queria ir para a minha direção. E eu paguei o preço da desobediência. Então eu queria muito que você avaliasse hoje, irmão, se não tem um peso de desobediência, tem alguma coisa na sua vida que você está achando muito, que até é de Deus, puxa, isso é de Deus, mas no fundo você sabe que não é. No fundo você sabe que é um desejo seu. No fundo você sabe que é uma coisa sua, é uma necessidade que você tem, e essa necessidade está vindo à tona aqui, mas o preço é alto, irmão, o preço é alto o preço. Então tem que jogar fora, porque senão isso vai atrapalhar a minha viagem. Lembra, você tem um destino final. Você tem um destino final, isso pode atrapalhar a sua viagem. E aí eu preciso obedecer, deixar de ser cabeça dura. Fala pro vizinho que está do seu lado, fala assim: meu irmão, deixa de ser cabeça dura. Fala, deixa de ser cabeça dura e obedecer. Porque, irmão, vou te falar, viu? Quando a gente empaca na desobediência, a gente fica cabeça dura, a gente não consegue escutar ninguém, não consegue entender ninguém. Obedecer é melhor do que sacrificar. Diga comigo, obedecer é melhor do que sacrificar. Então tem que jogar isso fora. Quarto peso que eu preciso jogar fora é o peso da amargura e do ressentimento. Muitas pessoas, elas pararam a sua viagem no meio do caminho por causa da amargura e do ressentimento. São irmãos da igreja que serviam, trabalhavam em ministério, e aí sofreram alguma coisa no meio do ministério, o coração ficou amargurado, ressentido, porque sofreu uma ingratidão, porque sofreu uma dor com alguém na igreja, e aí isso entrou no coração e pesou, e a viagem dessa pessoa hoje está uma viagem com muito risco. Porque a mágoa e o ressentimento que se instalou no coração está pesando a sua embarcação, está atrapalhando a sua viagem. Eu preciso jogar, porque se tem uma coisa que acontece no meio da nossa trajetória, é decepção com pessoas, e não tem para onde fugir isso, irmão. Preciso dizer, não dá para poder fugir disso. Nós vamos no meio da viagem encontrar decepção com pessoas. É gente que a gente ama, investe, acredita, deposita confiança, dá dinheiro, dá cargo, dá posição, cara, faz tudo. E aí no final, você sofre ingratidão. Mas isso não pode afetar meu coração. Isso não pode pesar a minha vida. Porque muitos pastores e líderes hoje estão com o ministério pesado. Não querem se relacionar mais, acreditar mais em outras pessoas, investir mais em outras pessoas, porque elas falam, eu já sofri demais, pastor.
Eu já sofri, eu acreditei, coloquei gente na minha casa. Eu fiz isso que o senhor está falando, eu dei cargo, eu cuidei, eu dei dinheiro, coloquei dentro da minha casa. Depois, apunhalou minhas costas. Eu não quero mais. Não quero. Quantas vezes encontrei pastores dizendo, não quero mais isso. Pois é. Será que você não está vendo que esse peso de mágoa, de ressentimento que ficou pelo que você sofreu lá atrás, isso está atrapalhando sua viagem? Isso está atrapalhando sua viagem, vai te impedir de chegar no destino final. Então tem que jogar isso para fora. Já compartilhei já algumas vezes de um pastor. Compartilhei isso numa mentoria. Um pastor que nós estávamos ajudando em outro estado, que ele falou assim, cara, eu não sei o que aconteceu, eu estou travado. Travou, a igreja travou, a gente não cresce. E a primeira coisa que eu pergunto, normalmente quando o pastor quer experimentar crescimento, é: pastor, quem é a sua equipe? Quem são as pessoas que você tem do seu lado, que você confia? Ele falou assim, não tem ninguém, cara, aqui sou eu e a minha esposa, porque eu não confio mais em ninguém. Mas como é que você quer crescer se você não tem uma equipe, pastor? Como é que você quer crescer se você não tem... Não, eu não tenho. E a partir de agora vai ser assim. Eu falei assim, mas deixa eu entender, por que vai ser assim? Conta um pouquinho para mim, o porquê que você não acredita que dá para ter uma equipe. Ele falou, sabe por causa de quê, pastor? Já passei por muitas coisas no ministério, muitas. Mas há poucos anos atrás, eu passei por uma situação com um discípulo, que foi uma pessoa que eu ganhei para Jesus. Eu batizei essa pessoa. Eu fiz o casamento dessa pessoa. Eu treinei ela para poder ela ser obreiro, foi diácono. Eu ordenei essa pessoa para pastor. E ele foi um pastor auxiliar, aonde eu deleguei muita coisa na igreja para esse cara. Eu deleguei muita coisa, dei muita coisa para ele, muita coisa. E a igreja foi crescendo, ele foi formando uma equipe, foi crescendo, ele foi formando uma equipe, foi crescendo. E aí esse cara começou a sofrer pressão dentro de casa. Esse cara começou a sofrer pressão, ele foi mudando comigo aos pouquinhos, ele foi mudando. E ele foi mudando, ele foi mudando. E eu não consegui perceber que ele estava mudando, pastor. Até que um dia, sem mais nem menos, ele marcou uma reunião comigo e falou assim, pastor, eu queria dizer que o meu tempo aqui nessa igreja acabou. Deus está me direcionando para iniciar um projeto, e eu vou iniciar o projeto, e eu queria que o Senhor me abençoasse. Estava, mas como, cara? Como é que seu projeto sempre foi comigo aqui do meu lado? Como é que o projeto acabou? Não, Deus falou, confirmou no coração da minha esposa, confirmou no coração dos meus filhos e tal. E o pastor ficou meio que sem jeito. E o que aconteceu? Esse cara saiu. Gente, já estava tudo preparado. Já estava tudo preparado. Menos de 30 dias depois, na rua de trás da igreja dele, o cara alugou um galpão. Levou 50% da igreja do cara, 50%, que ele tinha liderança todinha na mão. Então ele virou para mim e ele falou, pastor, eu não confio mais nas pessoas. Eu não confio mais em treinar, porque eu dei a minha vida por esse cara. Eu dei investir tudo meu na vida desse cara, e agora eu não acredito mais. Falei, pastor, você precisa aliviar o seu coração dessa mágoa e desse ressentimento. Você precisa aliviar, sabe por quê? Porque a dor que veio por uma pessoa vai ser a cura que vai vir por uma pessoa. A perda que veio por uma pessoa, o milagre da restauração e do crescimento vai vir também por uma pessoa. São pessoas, irmãos, são pessoas. Não tem como eu experimentar coisas boas na minha vida se eu não me abrir para pessoas. E para eu me abrir para as pessoas, o meu coração precisa estar constantemente sendo aliviado de ressentimento, de mágoa. Ainda que me feriu, ainda que me machucou, eu preciso todos os dias pela manhã levantar e zerar a conta. Todos os dias pela manhã levantar e zerar a conta, purificar meu coração, liberar minha mente, liberar as pessoas para que eu também esteja liberado para crescer. Você está entendendo, meu irmão? Para liberar o coração. A Bíblia diz de que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos, porque elas se renovam. A nossa misericórdia precisa se renovar também a cada manhã. Então eu acordo de manhã e falo assim, zerei a conta. Mas fulano fez isso, zerei a conta. Porque se você ficar acumulando, irmão, se você ficar acumulando, sabe o que vai acontecer? Isso vai pesar seu barco e vai atrapalhar a sua viagem.
O outro peso que nós precisamos aliviar, vou falar mais 2 e eu termino, é o peso da ingratidão. Isso é uma coisa que nós precisamos avaliar, porque isso pesa a nossa própria vida, irmão. Porque toda atitude minha de ingratidão, ela reflete sobre a minha vida como resultado. Escreve isso que eu estou falando. Se eu não olhar em qual área da minha vida eu estou sendo ingrato e me livrar disso, isso está refletindo na minha vida e resultado. Então tem que jogar qualquer peso da ingratidão, eu preciso jogar fora. E aí, para eu jogar esse peso fora, eu preciso me avaliar, eu preciso me autoavaliar. O que é que eu estou fazendo com as pessoas que um dia me abençoaram? Será que eu estou falando mal de pessoas que um dia foram uma bênção na minha vida? Isso é ingratidão. Será que eu estou criticando aquilo que um dia me abençoou? Isso é ingratidão. Eu preciso avaliar. Como é que eu estou agindo com as pessoas que elas foram bênção na minha vida, que elas foram bênção na minha trajetória? A ingratidão está ligada à insatisfação. As pessoas ingratas, elas nunca estão satisfeitas. E os insatisfeitos, eles não conseguem viajar bem. Os insatisfeitos não conseguem ter uma viagem leve. Você já viu uma pessoa insatisfeita na igreja? Ela vem para a igreja pesada, irmão. Você já viu um pastor insatisfeito? Ele prega por obrigação. É horrível, é triste demais. Então não posso ser uma pessoa insatisfeita. A insatisfação, ela vem junto, está ligada à ingratidão. Pensa numa pessoa que tem que vir aqui para tocar aqui. Ela está tocando aqui insatisfeita. A nota sai pesada, dói aqui. Ela está aqui, é um peso. Ela se pesa a vida da pessoa, irmão. Pesa. Ela vai para uma reunião de célula e pesa. Ela vai para uma reunião de discipulado. Você já viu gente que vai para uma reunião de discipulado sem querer ir? Ela está insatisfeita. Ela vai pesada. Isso atrapalha a viagem. Atrapalha a viagem. Eu preciso resolver isso aqui no meu coração, cara. Tem que resolver isso. Porque isso é um peso que eu tenho que decidir jogar fora. Não adianta outra pessoa vir botar a mão do meu coração para jogar esse peso fora. Eu tenho que decidir. Isso não vai fazer parte da minha vida. Eu tenho que decidir isso. Não. Eu tenho, é uma decisão minha. Eu não quero esse peso, está me atrapalhando. Eu não quero. Existe uma coisa que eu faço para poder não deixar a insatisfação se instalar no meu coração com relação a uma série de coisas. É proteger os meus ouvidos e a minha mente de coisas que eu sei que vão me entristecer e podem me gerar insatisfação. Então eu falo bem assim: não quero saber. Ah, mas isso assim, não quero saber. Ah, mas isso assim, por favor, não quero conversar sobre isso. Ah, mas não quero. Você saber proteger você, proteger seu coração, você está entendendo? Porque senão você é bombardeado de um monte de coisa, de insatisfação. Você é bombardeado de um monte de coisa, isso gera peso na sua vida. É só você pensar, isso gera peso em você mesmo, irmão. E eu sei o que gera peso em mim, e eu não quero isso. Então eu falo, não quero saber. Isso me protege. E por último, para terminar, eu preciso jogar fora o peso do cansaço. Porque tem viagem que parou no meio do caminho e está sendo derrotada pela tempestade. Tem navio que parou no meio do caminho e está sendo derrotado pela tempestade em função do cansaço. É o homem de Deus que se cansou, é a mulher de Deus que se cansou, é o pastor que está cansado, é a pastora que está cansada. Salmo de número 6, versículos 6 e 7 diz, olha o que o salmista diz: eu já estou cansado do meu gemido, toda noite eu faço nadar a minha cama, molho o meu leito com as minhas lágrimas, já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e tenho envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Ele diz, eu estou cansado, é tanta coisa que está chegando no meu coração que eu estou cansado, é tanta punhalada pelas costas dos inimigos, dos amigos, eu estou cansado. Eu estou chorando de dia, eu estou chorando de noite, eu não consigo comer direito, eu estou cansado. Será que esse cansaço bateu em você? Será que o cansaço pelas lutas do dia a dia, pelas lutas do ministério bateu em você?
Davi diz aqui, olha, 2 Samuel capítulo 21, versículo de número 15, diz: tiveram os filisteus uma peleja contra Israel, e desceu Davi, e com ele também os seus servos, e eles lutaram tanto contra os filisteus, que Davi se cansou. Eles lutaram tanto, uma batalha constante contra os filisteus, Davi ficou cansado. Então talvez você, pastor ali, está aqui falando: pastor, é assim mesmo, eu estou lutando tanto, é tanta batalha, tanta luta, eu estou cansado. A gente precisa jogar esse cansaço para fora do navio, irmão. Aliviar o nosso navio do cansaço, jogar para fora. Pastor, como é que eu faço isso? Como é que eu faço para aliviar o meu cansaço? Eu quero jogar isso fora, eu quero jogar mágoa fora, eu quero jogar desconfiança, eu quero jogar tudo isso. Isaías 40, versículo 30 e 31 diz: os jovens se cansarão e se fadigarão, e os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Esses são os que estão depositando a confiança da jornada ministerial no Senhor. A confiança da viagem está no Senhor. Sabe o que esse texto diz? Quando diz os jovens e os moços correrão e se cansarão, os moços correrão e se fadigarão, é porque jovem e moço tem uma confiança muito grande em si. Jovem e moço tem uma confiança muito grande na sua energia. O jovem fala assim: bota um desafio que eu vou, e bota que eu vou, e ele vai. Só que na força do ele vai, na força de si próprio, na sua própria disposição, ele se cansa. Diz aqui, ó, os jovens se fadigarão e também eles cairão. Mas escuta o que diz o versículo de número 31: mas aqueles que esperam e confiam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Não é na minha força, é na força do Senhor. Eu não estou fazendo a obra pela minha força, é pela força do Senhor. Eu não estou carregando a minha obra, é a obra do Senhor. Eu não estou para a glória do meu nome, é para a glória do nome do Senhor. E por isso Ele renova, e por isso Ele renova, e por isso Ele renova, irmão. Aleluia. Se você está cansado a ponto de não aguentar mais, é porque você está fazendo a sua obra com a sua força e com a sua vontade. Agora, se você se renova de dia em dia, é porque você está fazendo a obra do Senhor. Eu tomo muita pancada, passo por muita tempestade na minha viagem, muita, pode ter certeza que é muita. E às vezes bate um cansaço, mas eu lembro, a obra não é minha, a obra é do Senhor. Então no outro dia eu acordo renovada.